Eu vou falar sobre o tema pregar para a mudança de vida, mas eu quero começar perguntando. E essa é uma pergunta que tem a resposta real e tem a resposta 10 minutos. Obrigado. Agradecer ao Cristiano que acabou de derrubar ali também a vasilha. Por que a gente prega? Vamos lá. Você faz isso todo domingo, pelo menos. Por que você prega? Me dá um bom motivo para você pregar. Porque eu gosto. Não, assim, a gente precisa parar com alguns melindres do tipo, eu prego porque eu nem... Não, geralmente pastores gostam de pregar. Inclusive, qual é o trabalho pastoral dos sonhos? O trabalho pastoral dos sonhos é você ser o pastor de pregação. Já imaginou? A igreja chega para você e fala assim, pastor, é o seguinte, olha, nós vamos agora mudar aqui, temos uma ideia de fazer uma mudança aqui, o conselho dos presbíteros se reuniu, e nós gostaríamos que você, a partir de agora, só pregasse. Todo o restante do trabalho, nós vamos aumentar a nossa equipe, nós vamos fazer juntos, e a gente gostaria que você se dedicasse a semana toda a ler, a estudar e a pregar. Você nem precisa aparecer aqui na igreja. Você estando aqui no culto e pregando, a gente está feliz. Já imaginou? Eu sei que alguns que têm um chamado sacerdotal iam pensar, mas isso é um inferno, porque algumas pessoas se estressam pregando. Eu conheço um pastor que o que alimenta o coração dele, o dia em que ele mais fica feliz como pastor é o dia de aconselhamento. Não importa que tipo de aconselhamento. Mas também eu conheço pastores que quando terminam o dia de aconselhamento, eles estão pedindo para que Jesus volte o quanto antes, porque eles simplesmente não aguentam mais. Mas a maioria dos pastores, pelo menos eu espero, gosta de pregar. O que mais? É só esse o motivo mesmo. A gente prega só porque a gente gosta mesmo e tá bom. O que mais? Deixa eu mudar a pergunta. Aquele seu amigo, pastor, que você não vai muito com a cara dele, por que você acha que ele prega? Pode falar do seu amigo, não tem problema. Você acha que tem gente que prega porque pregar dá status? Você acha que é possível acontecer isso? Um amigo, a gente precisa contar de alguns amigos aí. A gente só não conta o nome, mas conta o caso, não tem problema nenhum, conta o caso de por que ele prega. Isso não é novidade. Paulo escreve sobre isso, lembra? Paulo diz, olha, eu fiquei sabendo que algumas pessoas pregam para trazer um pouco mais de complicação para a minha situação aqui na cadeia, mas contanto que o nome de Cristo seja pregado, se vão fazer isso por inveja ou não, que continuem pregando, vida que segue. Paulo já sabe, o pressuposto tem gente que prega pelos motivos legítimos e há pessoas que pregam pelos motivos ilegítimos. Mas, sei lá, será que a maioria prega pelos motivos legítimos ou a maioria prega pelos motivos ilegítimos? Não dá para fazer uma constatação assim, porque numa pesquisa como essa, é certeza que pastores iriam mentir, então a gente continua seguindo a vida, imaginando que todos que estão pregando, ou a maioria daqueles que efetivamente está pregando da maneira mais correta e da maneira legítima. No entanto, o tema é pregar para mudança de vida. O tema não é pregar pelo pregar. O tema não tem a ver com estrutura da pregação. E nós, pastores, que vamos a congressos, conferências, participamos de uma série de encontros. Geralmente, quando nós falamos sobre pregação e estudamos pregação, nós estudamos a estrutura, a retórica, a lógica, como estruturar o sermão de uma forma que ele faça sentido. Estudamos sobre exegese, analisar o texto texto dentro do contexto. E todas essas coisas, e é importante dizer isso, são legítimas, devem ser usadas. Todo pastor deve ter uma preocupação de que a sua fala tenha uma sequência lógica, tenha uma estrutura, faça algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, conforme nós vamos ouvindo muitos pregadores, a gente começa a ver que muitas pregações
são fundamentalmente apenas peças retóricas, em que o cara fala, aquilo está bem estruturado, você nota que o cara fez exegese, mas no fim você pensa assim, caramba, esse cara saiu do nada para lugar nenhum. Porque você sai pensando assim, ele pregou bem, mas ele não tocou o coração de ninguém. E eu estou falando da experiência que amigos meus têm quando vão pregar. Você fala a verdade, às vezes você não está pregando, e você, no meio da pregação você olha para o pessoal e pensa assim, não está virando esse negócio. O que você faz quando no meio da pregação você nota assim, não está virando esse negócio? O que você faz? Tem algumas coisas que você pode fazer. Fingir um ataque epilético. Uma outra coisa que você pode fazer, chama um grupo de louvor e manda tocar uma música que a igreja gosta, para dar uma animada. Ou então, terceira opção aí, você pode fazer o que talvez não tenha feito muito durante toda a preparação do sermão, que é pedir que Deus use aquela porcaria que a gente preparou para alguma coisa boa, porque Ele pode. Porque se Deus do nada fez todas as coisas, Ele pode pegar um pedaço de papel nosso e fazer alguma coisa. Já aconteceu isso na história. O que eu estou dizendo é que, às vezes, nós, ao prepararmos a mensagem, e pastores têm muito disso, nós lemos sobre o texto, estudamos o texto, mas nós nos esquecemos que, efetivamente, alguma coisa só vai acontecer se o Espírito agir. E é por isso que acontece às vezes assim, você prepara uma mensagem, você está pregando aquela mensagem, e você, porque tem dia que você nota que você está bem, tem dia que você nota que você está pregando e você pensa assim, ai Tim Keller, você devia ouvir essa pregação aqui, porque se Tim Keller ouvir essa pregação aqui, ele vai ligar pedindo esboço. Aí você termina a pregação, aí você termina de pregar, o que acontece? Absolutamente nada. Você entra no carro imaginando que sua família vai pular em cima de você em adoração ao Senhor, orando em línguas. E aí você chega no carro, a sua esposa olha para você e fala assim, quer dizer então que o bonitão passou a semana inteira para isso? É porque, amor, não foi bom? Bom. Para melhorar isso, você estragou o texto bíblico. E tem dia que você está pregando e no meio da pregação você não está bem. Por algum motivo, você está cansado, não sei. E você nota, não sei se você já passou por isso, você estrutura o sermão, você já passou pela experiência de esquecer uma frase de transição no meio e passar por ela, mas aquela frase de transição era importante e daria sentido a todo o resto. E aí quando você nota que passou pela frase de transição, agora se você voltar já não dá mais sentido, porque você teria que voltar a ideia inteira, e você pensa assim, meu Deus do céu, eu acabei de jogar fora tudo o que eu tinha preparado. Já passou por isso? Sim ou não? Ou só eu que já fiz isso? E nessas horas dá um desespero, porque você pensa, meu Deus, eu tenho certeza que tudo que eu estou falando agora não está fazendo sentido nenhum e não há ligação nenhuma como que eu falei no começo. Eu passei por essa experiência num casamento. Eu fui fazer um casamento e aí o casal falou assim, faz uma mensagem evangelística, porque a gente tem um monte de gente que não crente, vou fazer uma mensagem evangelística e vou ligar então o casamento e a realidade do casamento, a como nós no casamento devemos agradar a Deus. E eu fiz a mensagem, eu esqueci de fazer só a ponte. Aí eu terminei a mensagem e eu dei um exemplo no começo, porque como é que era? Era assim, eu comecei a falar do casal assim, o que vocês gostam? E aí o noivo falava o que ele gostava, o que ela gostava, eu tinha feito uma pesquisa, eu falava assim, gente, vocês sabiam que esse casal, e eles gostam disso, mas imagine se uma lei fosse dada agora e dissesse assim, vocês não podem mais fazer isso. Eles gostavam muito de viajar para a praia. Eu falei, imagine então que vocês sejam proibidos até o fim da vida de viajar para a praia. Eles gostavam de juntos comer numa determinada lanchonete, porque é a lanchonete em que eles se conheceram e tal. Eu falei, imagine se fosse proibido que vocês... Então vocês iam... E fui falando isso várias vezes. E aí, porque qual era a ideia? Imagine você... Porque as coisas que você gosta, você pensa, puxa, eu nasci para isso. Imagine você, de repente, no meio da vida,
notar que aquilo que você nasceu para fazer, você não pode fazer mais. Como é que seria perder aquilo pelo qual você foi criado? E aí, qual que eu ia fazer a ponte? Eu ia fazer a ponte dizendo que o casamento, também por causa do pecado, perdeu a capacidade de refletir o que ele nasceu para ser. E nós podemos e devemos recuperar isso através do Evangelho. Então, da mesma forma que você se sente tolhido quando tiram de você algo que você sente que nasceu para ser e fazer, nós, como seres humanos, também temos isso. Eu só esqueci a segunda parte. Mas eu continuei a mensagem assim, fui contando um monte de história, tal, aí eu vi que estava passando a hora, falei, então, que Deus abençoe o casal, e terminei. Mas eu não notei isso. Como é que eu notei isso? Eu notei isso pelo serviço de atendimento ao cliente de todo pastor. Minha esposa, dona Deborinha, entrei no carro, ela falou assim, você notou que não fez nenhum sentido o que você falou no casamento, né? Desse jeito. Quem conhece aqui minha esposa sabe que é exatamente desse jeito. Eu falei, mas o que, meu amor? Ela falou, o que você falou no começo tem a ver com o que você falou no fim? Eu falei, tem a ver com assim, assim, assim. Então, isso você não falou. Aí eu parei e falei, não falei mesmo. Aí como é que eu consertei isso? No casamento seguinte eu requentei a mensagem. Vai fazer o quê? Diante de Deus estou justificado. Mas às vezes você está no meio de uma pregação assim, e você nota que por algum motivo não está legal, não ficou, a estrutura não funcionou, você nota que faltou alguma coisa. Mas aí acaba a mensagem e alguém chega para você e diz assim, pastor, eu fui tocado. E aí você recebe e-mails de pessoas dizendo que foram tocadas. E a semana inteira Deus vai te humilhando e dizendo, eu não preciso da sua estruturação para tocar qualquer pessoa que seja. Então você usa a estruturação para a minha glória e não para a sua glória. Porque eu não preciso. Historicamente, nós temos precedentes, Deus pode fazer mula falar e pedra clamar. Então não precisa de mulas e jumentos como nós. Deus pode fazer a obra dele do jeito que ele quiser. Nós é que precisamos ser gratos por sermos chamados ao ministério da pregação. Eu quero usar um texto que para mim exemplifica isso de uma maneira muito clara. É o texto de 1 Coríntios, eu vou pedir para você abrir lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. Algumas coisas importantes que eu queria lembrar antes da gente começar. Nós precisamos recuperar o tom profético muito mais do que o tom retórico das nossas pregações. E o tom profético geralmente é muito mais usado para a transformação de vida do que o tom retórico. Pastores têm a tendência de, ao estudar teologia, homilética, hermenêutica, passarem a amar a retórica. Nós precisamos amar o chamado profético, mesmo quando ele se levanta contra nós. Às vezes, inclusive, a gente vê o pastor tentando se proteger desse tom profético. Não sei se você se lembra de ter falado isso ou ter ouvido isso. O cara vai começar a mensagem e ele diz assim, olha, eu vou pregar aqui um assunto, geralmente é um assunto complicado, e ele diz assim, mas eu quero dizer que eu não fiz essa mensagem aqui pensando em ninguém. Já ouviu isso? Quando eu ouço isso, eu falo, então eu vou embora. Porque se eu estou numa igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu espero que essa palavra tenha a ver com a minha vida. E eu espero que a pessoa que preparou tenha preparado imaginando que eu estava lá. Então, o que a gente faz lá na igreja? Quando eu vou começar, eu falo assim, gente, olha, eu sou pastor dessa igreja, sou pastor de uma igreja local, conheço aqui a maioria de vocês, ouço suas histórias, faço aconselhamento, visito alguns de vocês. Então, quero dizer que o que eu vou pregar aqui, obviamente, tem tudo a ver com a vida de vocês. E se você se sentir usado em algum aqui dos exemplos, é porque eu sou seu pastor e é o que eu tenho para usar. E eu espero que Deus use isso para nos converter juntos e para que nós possamos caminhar juntos. Porque se eu chego aqui e falo, essa pregação foi feita não pensando em ninguém, vocês têm que ir embora. Então eu falo, então tá bom. Então quando for alguma coisa que você sinta como nosso pastor, de que deve ser pregado para a gente volta. Você dizer para as suas ovelhas que você está pregando, não pensando especificamente em cada uma das suas ovelhas, não me parece uma forma profética de pregar.
O profeta, quando vai pregar para o povo de Deus, ele diz, assim diz o Senhor para o povo do Senhor, é para vocês mesmo. E aí eu vou parafrasear o Mark Driscoll, que uma vez disse, se você se sentir ofendido, não brigue comigo. Brigue com o Espírito e na esperança de que o Espírito Santo converta você dessa porcaria de pecado que você está cometendo. Agora, claro que isso prejudica um pouco o nosso ego, mas egos prejudicados sempre são bons egos diante de Deus. E vamos voltar para o texto. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. É um texto que a gente conhece, mas veja que interessante o que Paulo vai dizer. Lembre-se, Corinto, igreja complicada, igreja difícil. Às vezes a gente fica orando, Senhor, que o Senhor mova a igreja para que nós voltemos a ser como a igreja primitiva. Aí Deus faz a sua igreja, a igreja de Corinto, você vai ver só o que acontece. Então, há muitos problemas relatados na Bíblia, e Paulo está diante de uma igreja complicada. Ele tinha acabado de falar, porque nos versículos anteriores ele fala das divisões, aquela coisa de Paulo, Apolo, ele está consertando um pouco disso, e aí ele vai dizer o seguinte a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu gosto dessa expressão de Paulo, porque Paulo está dizendo algo que eu constantemente sinto no exercício pastoral. As pessoas querem que a gente pregue, e pregar é uma insanidade. É insano pregar, porque as pessoas vão ficar sentadas num lugar desconfortável, ouvindo você falar durante 40 ou 50 minutos, uma mensagem que em tese é contra elas, na esperança de que elas, ao saírem de lá, estejam satisfeitas com o tapa que acabaram de levar. E aí você ora dizendo, Deus, faz a tua obra. Geralmente, quando Deus faz a obra, a primeira coisa que ele faz é arrebentar a pessoa com quem ele vai fazer a obra e depois colocá-la num lugar definitivo em que ela não gostaria de estar de forma alguma. Você tem diversos casos bíblicos. Moisés é um deles. Moisés está lá tranquilamente caminhando pelo deserto, ele vê uma luz brilhando. E por quê? Eu gosto de dizer isso, porque é a vida como é. Por que Moisés foi lá ver a luz brilhando? Porque você tem que lembrar uma coisa, o homem não é curioso. O homem ele vê uma luz brilhando, ele pensa, eu não vou caminhar até lá. Eu não vou caminhar até lá, está longe. E onde é que a luz estava brilhando? Eu estava lá no monte. Eu falei, não, vou subir lá no monte. Você está louco que eu vou subir no monte? Que é isso? Moisés, quando foi para aquela região, segundo a Bíblia, já tinha lá os seus 40. Nessa época aí, porque quantos anos Moisés tinha quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito? Você lembra? 80. O cara já tinha uns 79, aí vai subir o monte. Ele fala, não vou subir o monte. Mas ele deve ter chegado em casa naquela noite e falou assim para a mulher, mulher, você sabe que eu estava lá hoje, lá pastoreando lá os animais aí do seu pai? E aí eu vi uma luz. Ah, você viu uma luz, Moisés? Eu vi uma luz. E o que era a luz? Eu não fui lá ver, não. É por isso que você não sobe na vida, Moisés. É por isso que você está aqui, ó. Você não é assertivo, você não tem iniciativa, você puxou seu pai. Você nem sabe quem é. Mas deve ter puxado ele. Aí ele pensou no outro dia que ele viu a luz. Ela falou, vou lá ver. Aí ele foi lá, subiu, cansado, aquele calor. Quando ele põe o pé e a voz fala assim, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Ele pensou, não, rodei. Aí deu no que deu. Moisés fica dialogando com Deus, aí Deus fala assim, tá bom, você não tem lá o seu irmão lá, Arão lá? Então vai levar ele também. Leva junto lá, que você está falando que não sabe falar, ele vira seu porta-voz. Vai levar um porta-voz. Aí, imagine Moisés voltando para casa, falando assim, então, amor, jantar da família. Então, amor, e aí, eu fui lá ver a luz. Foi lá ver a luz. O que era? Era Deus. Era quem? Deus. Que Deus? Deus, o Deus. Mas qual Deus aí? Qual dos deuses? Não, o Deus mesmo,
O chefão, era o boss ali mesmo que está. Ah, mas então você viu Deus? Vi Deus, vi Deus. Ah, tá bom. E Deus falou o que para você? Não, Deus falou que vai libertar o povo lá de Israel, lá do Egito mesmo aí. Parece que a oração subiu mesmo, e aí Deus vai libertar o pessoal. Ah, vai libertar o pessoal. Mas o que você tem a ver com isso? Ah, é que eu vou. Aí Arão já falou, esse é meu irmão. Sabia, honrando a família, isso aí mesmo. Aí Moisés fala, inclusive, eu falava que não queria ir. Por que falava que não queria ir, Moisés? O que é isso? É uma honra poder servir ao Senhor. Então, Arão, até concordo. Mas eu falei tanto que não queria ir, tanto que não queria ir, que Deus mandou levar você junto. Desgraçado, eu mato. Aí já tentando um separar o outro. E você vê homens e mulheres de Deus sendo chamados na Bíblia, eles dizem assim, manda outro. É complicado, porque o que o Senhor pede para fazer é humanamente desgastante demais e não parece lá ser o trabalho dos sonhos. Você já tentou explicar, por exemplo, o que é ser pastor para alguém que não é cristão? Quem já teve que passar por isso? Eu lembro de uma vez, tinha acabado de mudar no prédio que a gente morava, e aí eu estava no elevador, entrei no elevador, a pessoa falou, pô, você tal, que é a vizinha que é novo, sou eu. E o que você faz? Quem é pastor sabe, é a pior pergunta do mundo. Eu nunca pergunto a profissão de ninguém, com medo de que a pessoa pergunte a minha. Eu nunca pergunto, nunca. Não há nenhuma vez na vida que eu... E que você trabalha com o quê? Porque ele vai responder a pergunta. E você? Eu falo, eu? Eu sou desempregado. Empregado e... Se ele duvidar, eu mostro que eu não tenho carteira assinada. Fala, está aqui, nem tenho carteira assinada. E assim vai. Aí... Ela falou, o que você... Eu falei, eu sou pastor. Ah, que legal. Aí ela falou assim, mas assim, e é sério isso? Aí ela falou assim, mas ela não falou de maldade. Ela falou assim, mas assim, durante a semana, você tem algum trabalho? Tenho. Eu sou pastor. Mas o pastor, ele não dirige lá os cultos na igreja? Mas o que o pastor faz fora isso? Você já teve que explicar isso que o pastor faz? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque eu lembro de uma vez, e aí o que eu falei? Não, agora eu vou falar. Eu falei assim, não, mas eu, como pastor, eu ajudo pessoas. Você ajuda? Mas como assim? As pessoas têm problemas, têm dificuldade, elas marcam um horário e a gente faz uma conversa, um aconselhamento, eu tento instruir a pessoa. Daí você ouve o que a pessoa tem a dizer? Eu ouço o que a pessoa tem a dizer. Ela olhou assim para mim e falou assim, mas não tem psicólogo para isso, não? Os psicólogos, em tese, até estudaram psicologia. Veja que não é louco. No entanto, a Bíblia está dizendo que agradou a Deus salvar aqueles que creem através da loucura da pregação. Nós podemos muito bem não ter todas as respostas acerca do que nós fazemos, mas isso não significa dizer que Deus não está usando aquilo que nós estamos fazendo. E eu acho que nós precisamos recuperar um pouco dessa sacralidade da pregação como um momento em que Deus está falando com o povo. Por que nós precisamos recuperar isso? É que tem tanta gente usurpando o nome de Deus de uma maneira ruim, que nós passamos a ficar um pouco temerosos de usar o nome de Deus de maneira legítima e bíblica. Nós não somos aqueles que, obviamente, vão confundir a interpretação do pregador a respeito do texto com assim diz o Senhor. Mas nós também não podemos nos esquecer que às vezes você está pregando, fez uma interpretação do texto, e isso está chegando aos ouvidos e ao coração de quem está ouvindo, como fala de Deus sim para o coração daquela pessoa, não por causa de você, mas por causa do filtro do Espírito. Deu para entender a diferença do que eu estou dizendo? Não é que você se tornou a voz de Deus como se a sua pregação tivesse o mesmo peso de Bíblia. Não, mas Deus está usando a sua mensagem que Ele colocou no seu coração, porque sabia que aquela determinada pessoa estaria ali e seria salva, direcionada, guiada e instruída através da sua pregação.
E se nós estivermos numa igreja sadia, em que o evangelho é pregado, e não há uma divinização do pregador e de qualquer pessoa, ela vai saber e vai conseguir diagnosticar que não foi você como um Deus que fez aquilo, mas foi Deus que usou um utensílio de barro sem vergonha e mal acabado para fazer aquilo. E ela vai notar, inclusive, que você é mal acabado, perdido, desgraçado, e mesmo assim foi usado por Deus para trazer algo bom ao coração dela. No final, a glória, tanto sua, de que viu a ação acontecendo e sabe a porcaria que é, e daquela pessoa que recebeu a palavra, vindo de alguém que ela sabe que é uma porcaria, e recebendo também sendo uma porcaria, no fim todo mundo vai só ter uma coisa a fazer: glorificar Cristo que fez tudo acontecer. Ao mesmo tempo, veja, tudo isso está acontecendo num ambiente que é insano e louco isso estar acontecendo. Mas o texto continua. 22. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos, no entanto, procuram sabedoria. Há sempre uma tentação da pregação ser uma pregação mais técnica ou uma pregação mais do fogo. Os irmãos e as irmãs entendem, né? Não vou dar nome aos bois. Alguns pastores que dizem, não, eu sou mais teológico. Outros dizem, não, eu sou mais do fogo. Quando eu ouço esse tipo de expressão, eu penso, quem que esses caras estão querendo agradar? Porque Paulo está dizendo, olha, eu sei que entre vocês há uma miscelânea de gente aí. Alguns gostam de manifestações do poder como demonstração da presença de Deus. Outros só entendem a presença de Deus a partir da manifestação da sabedoria. E cada um está aí sentado esperando receber de acordo com os seus pressupostos. E sabe o que nós fizemos com os seus pressupostos a respeito do que a pregação deveria ser? Pegamos e jogamos no lixo. Por quê? Porque nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vocês não queriam receber Cristo, mas era a única coisa que nós tínhamos a oferecer. Vocês queriam receber sabedoria e poder, mas o que nós temos a dizer para vocês é que Cristo é a sabedoria e o poder. E nós vivemos hoje em nosso país uma grande crise de Cristo ser pregado. Sempre que eu falo sobre a pregação do Evangelho, sempre vem alguém e pergunta assim, mas o Evangelho tem mesmo que ser pregado todo domingo? E por quê? E se o Evangelho tem que ser pregado todo domingo, tem que ser pregado para crente? O domingo que não tiver visita na igreja, eu não posso abrir mão de pregar o Evangelho? Depende. Quantos dias da semana você vive uma vida que parece que você se esqueceu do Evangelho? De segunda a segunda, quantas? Qual é o dia do último mês? Nós estamos quase no fim de setembro. Pegando setembro, qual é o dia de setembro que você é líder, você está aqui como líder. Qual é o dia que você poderia dizer assim, mas se fizer uma filmagem da minha vida, incluindo os meus pensamentos, com uma tela de LCD cravada na testa, no dia tal, olha, esse dia vai ficar claro que o Evangelho ficou refletido em minha vida e através da minha vida. Qual? Porque se você fala qual, a gente vai pedir para você vir aqui à frente, orar e pedir que Deus revele para a gente nesse telão agora. Vamos lá. Qual dia você gostaria que a gente refletisse aqui, no mês de setembro, todos os seus pensamentos? Algum? Aí a pergunta é, o Evangelho tem que ser pregado até mesmo para cristão todo domingo? Tem, porque nós temos a tendência de fugir para longe de Deus todo dia da nossa vida. E nós precisamos ser constantemente relembrados do poder, da misericórdia, da ação de Deus nos salvando. Não apenas nos salvando do inferno definitivo, mas do inferno da existência do nosso peito. Porque nós temos a capacidade de fazer de qualquer lugar que nós vamos um inferno. E aí Paulo está dizendo para esses irmãos e irmãs lá de Corinto.
Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Se você quer pregar para que vidas sejam transformadas, não tem jeito. O tema central de qualquer pregação que você for fazer tem que ser Cristo. Não tem jeito. Não há uma outra alternativa. Não há uma outra via. É claro que isso significa que você não deve pregar tentando agradar alguém. Mas é uma coisa necessária dizer agora. Quando eu digo que você não deve pregar tentando agradar alguém, parece que muitos pastores entendem assim: não importa se eu estou pregando bem ou mal, importa que eu pregue. Não. Nós não podemos usar a desculpa de eu estou fazendo para a glória de Deus e pregando Cristo para pregar mal. E quando eu falo pregar mal, eu estou dizendo, pregue preocupado com as pessoas que estão ouvindo. Uma das coisas que, como ouvinte, me deixa incomodado é quando claramente quem está pregando não está ligando muito para quem está ouvindo. Ele está preocupado em passar o conteúdo que ele programou, mesmo que a resposta seja uma clara demonstração de que ele não está conseguindo atingir ninguém. Já passou por isso? Às vezes, inclusive, na forma como a pessoa prega. Tem gente que prega assim, não, porque estamos aqui nessa tarde, e ele está olhando, ele não está olhando para ninguém, ele não faz contato visual. E eu fico, ele está vendo anjo? Ele está recebendo alguma mensagem? Às vezes a forma, a impostação da voz faz com que a comunicação acabe. Eu não consigo entender, eu preciso entender qual é a incorporação que está presente nesse negócio. O cara está aqui conversando com a gente, fala, como é que está? Tudo bom? Então, vamos lá. A banda está pronta, está tudo bem, a banda vai tocar, a banda está pronta, ok. Irmão, está tudo certo aí, tudo certo. Pessoal do som, o pessoal está legal? Ok, vamos começar então. Vamos lá, pessoal, tudo certo? Podemos começar? Podemos começar. Boa noite, irmãos. Fala, alguma coisa aconteceu? Oi? Dá medo de passar aqui, porque alguma coisa acontece daqui para cá que incorporou nele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é falar, sai dele. O que é isso? Nós estamos aqui. Aí é porque a gente aprendeu no seminário que fazer a impostação da voz é importante. É que deixa eu dizer uma coisa aqui, os manual de pregação são velhos. Eles foram escritos numa época que não tinha microfone. Então a impostação de voz era para o cara lá do fundo conseguir ouvir nos ambientes ruins. Hoje, com o microfone, você já pode até dar uma sossegada. Fala de uma maneira que o pessoal entenda que não incorporou um personagem. Por que a gente tem que parecer que incorporou o pastor para pregar, se aquele que está pregando é o mesmo que estava conversando com o cara 15 minutos antes? Ah, mas a linguagem do púlpito é uma linguagem diferente da linguagem comum. Olha, essa linguagem do púlpito é diferente da linguagem comum, então muda a linguagem comum para que ela fique igual do púlpito. Porque, do contrário, a gente estava conversando aqui nos bastidores, não tem sentido. Você conhece o Marquito, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Muitos aqui conhecem minha família. Sabe o que a gente conversa, mas a gente chega aqui e fala, então, irmãos, eu gostaria agora de pedir que você, com muita reverência, abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós leremos a palavra do Senhor de maneira respeitosa, motivo pelo qual eu peço que você se coloque em pé. Leremos responsivamente. Aí o cara termina o culto, então, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito estejam sobre vós, porque tem que ter as alternâncias da voz também, estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Aí tem um momento de fechar o olho para demonstrar uma certa espiritualidade. E aí você vai sair. Aí você lembra,
Incorporou aqui. Aí o cara já vai sair e já volta ao normal. Yeah! Vamos lá. Tudo beleza? Como é? Vamos lá, semana, é nóis, hein? Aquele futebolzinho, hein? Ah, esqueci um negócio, espera aí. Irmãos. Comunicação para nós é importante. Mas deixa eu dizer uma coisa que pode trazer alguns perigos, mas eu acho importante dizer. Para nós, é mais importante a veracidade da comunicação do que a técnica. Porque nós não pregamos técnica, nós pregamos verdade. Então é necessário que as pessoas notem no pregador a autenticidade. Isso significa que se você fala um monte de besteira, você vai falar um monte de besteira no púlpito? Não, você vai mudar a linguagem de um dos espaços. Pregar bem significa preocupar-se com as pessoas para quem você está pregando. Conhecer o mundo delas. Você já notou, por exemplo, que muitos pastores dizem assim: vou fazer uma série lá na igreja. Por que você vai fazer essa série lá na igreja? Não, porque eu gosto de pregar sobre isso. Esse não é nem de longe um bom motivo para você pregar qualquer coisa que seja. Nós devemos pregar aquilo que nós estamos notando que é uma necessidade espiritual do povo. E como é que você sabe qual é a necessidade espiritual do povo? Ouvindo o povo. Você tem que estar no meio do povo. Se você tentar agradar um e outro, ou tentar agradar a si mesmo, você vai ter problemas de pregar alguns temas, porque, lógico, há alguns temas que são extremamente constrangedores e que mexem em feridas, mas que precisam ser tratados. Quando nós pensamos em pregar para a transformação de vidas, nós pensamos em pregar aquilo que o povo de Deus naquele lugar precisa ouvir, e não aquilo que o pregador gosta de pregar. Quantas vezes pregadores têm que pregar aquilo que não gostariam de estar pregando, porque inclusive aquilo que estão pregando é uma denúncia contra eles mesmos. E o desafio é: Senhor, me ajuda a pregar essa mensagem de uma tal forma que não transpareça o quanto eu estou longe, inclusive, de alcançar isso, mas me dá a coragem de colocar a minha vida em arrependimento diante do Senhor. Isso inclui também a sinceridade do pregador. Às vezes nós pregamos como se aquilo não tivesse a ver com a gente. E eu dou um seguinte conselho: no seminário, nas faculdades de teologia, a gente aprende assim: não conte suas histórias, porque se você contar as suas histórias, você pode parecer petulante pregando. Eu já digo diferente: conte as suas histórias, as ruins. Mas aí o pessoal diz assim: mas se você contar sobre os seus pecados, isso não vai desqualificar você? E eu penso: mas que pecado que você tem para contar? Porque aí dá medo. Mas se eu for contar os meus pecados, isso não vai me desqualificar como líder? Meu irmão, que pecado é esse? Porque se você está com medo de contar um pecado que o desqualificaria como líder, você já está desqualificado como líder. Veja que tudo isso tem a ver com a preocupação de que a mensagem chegue ao coração das pessoas. Mas tudo isso, lembrando do começo, nós não estamos prescindindo de oração, devoção e a profunda necessidade que nós temos da ação do Espírito. Sem isso, nada acontece. Mas vamos voltar para o texto. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. A gente fica às vezes como pastor pensando que Deus escolheu a gente porque a gente é bom. Deus só escolheu a gente para mostrar como Ele é bom. E como é que Ele vai mostrar como Ele é bom? Pegando mal acabado como nós e fazendo alguma coisa acontecer. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado,
e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, porque Paulo sabia o que mudava a vida, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Lembrem-se que a questão não é apenas o pregar a Cristo, ele está embutido aqui, loucura para um, escândalo para outro. Paulo está dizendo, a preocupação maior era pregar o que devia ser pregado, agradasse isso ou não, ou colocasse o pregador em risco com isso ou não. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Eu quero lembrar algo que eu aprendi com meu professor no seminário, o reverendo Joás Dias de Araújo, já falecido. Joás, quando deu aula para a gente, ele dava aula de prática da pregação. Uma vez perguntaram para ele, reverendo, e ele já era pastor a essas alturas do campeonato há uns 60 anos, cerca de 40 anos numa só igreja. E aí perguntaram para ele, porque a gente pregava em público para ser analisado. E esse era um, meu Deus, coisa horrorosa. Pregar para pastor já é complicado. Pregar num seminário, sabendo que você está lá para ser analisado, é horrível. E aí um dos alunos perguntou, falou, pastor, o senhor se lembra qual foi a última vez que o senhor ficou nervoso para pregar? Sei, com medo. Ele falou, lembro bem. E a aula do Joás era sempre de terça de manhã. Ele disse assim, foi anteontem. E ele olhou para a classe e falou assim, meus filhos, o dia que vocês não sentirem um embrulho no estômago e a sensação de que vocês não deveriam estar ali, não façam mais isso. Vão fazer outra coisa. Porque se há uma coisa que é para quem sabe que não deveria estar ali e que não merece estar ali, esse é o ministério da pregação. Então, o dia que você não sentir mais frio na barriga porque tem que pregar, faz um favor para você mesmo e para a igreja. Não pregue mais. Quando você notar que está confiante o suficiente para subir e pregar, e eu quero agora usar esse texto, sem sentir-se fraco, cheio de temores e tremores, vai fazer outra coisa. Nós não podemos perder esse temor e tremor diante de Deus. Que o Senhor nos ajude a não perder isso. Tim Keller disse uma vez para pastores, né? O que mais afasta pastores e Deus não é o pecado que eles cometem, mas é a noção de santidade. Pastores acham que são muito santos, e isso tende a afastá-los de Deus. E aí ele orou pedindo que os pastores tivessem a noção de como são ruins, pecadores, e revelasse os pecados ocultos no coração de cada um daqueles homens, para que ao subir no púlpito no domingo seguinte, eles soubessem que não deveriam estar ali, estão ali porque foram salvos por Cristo e chamados por Deus. E que a partir da convicção de que foram chamados por Deus e salvos por Cristo, pregassem apenas aquilo que importa, a redenção e a salvação, a graça sendo derramada sobre nós. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero terminar com a mesma pergunta. Por que a gente prega? A gente pode pregar já no próximo domingo para demonstrar que nós fizemos um bom sermão. Ou nós podemos pregar com o profundo desejo de que as pessoas amem mais a Jesus.
São duas opções muito simples, mas profundamente diferentes. O meu desejo é que nós possamos ser chamados a plantar igrejas em que cada domingo que a pessoa aparecer por lá, ela saia mais parecida com Jesus e amando mais a Jesus. Que elas nem se lembrem da estrutura retórica. Talvez elas nem se lembrem do endereço do texto da Bíblia que nós usamos, mas que elas possam terminar dizendo: eu não me lembro muito do que ele disse, eu só sei que uma coisa aconteceu. Agora eu amo mais a Jesus e sou mais parecido com Jesus. E que Deus os abençoe.